Olá, meus irmãos, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais uma aula da nossa escola bíblica. Nós agradecemos a Deus por esse privilégio que nós temos de sempre estudarmos a palavra de Deus. Bom, nessa semana nós estamos falando sobre atividades movidas por ações de amor. Escolhemos o texto de Mateus, capítulo 10, versos de 25 a 37, onde ele conta a história do bom samaritano, onde Jesus ensina, aquele doutor da lei, nos ensina sobre o verdadeiro amor ao próximo. E ontem nós falamos que se nós queremos ter ações, atividades movidas por amor, primeiramente nós precisamos estar preparados para as indagações da vida, para os questionamentos, para as dúvidas que as pessoas têm em relação à nossa fé, ao evangelho que a gente vive. E a resposta que a gente tem que dar são respostas movidas por amor. Então, o que nós aprendemos em segundo lugar com essa história do bom samaritano? Que a vivência do evangelho não se baseia somente em palavras, mas também em atitudes. Nós vemos ali que no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 27, olha só o que está descrito ali, o que está narrado. E respondendo ele, quem? O doutor da lei, disse: amarás ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Olha que aqui a gente está no campo teórico, mas devemos também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós vemos aí que o evangelho ele não se baseia somente em palavras, mas ele se baseia principalmente em atitudes. Porque hoje em dia nós vivemos em um contexto onde em certos momentos nós vemos que às vezes as pessoas se preocupam em falar, mas não se preocupam em agir. As pessoas até às vezes sabem o que devem fazer, mas não fazem. E nós não sabemos o porquê. Mas nós precisamos praticar aquilo que as nossas palavras dizem. Elas devem estar juntas, completas, anexadas, unidas, para que haja coerência naquilo que a gente está dizendo. Tem um teólogo aí que diz que pregue a palavra e, se for possível, use palavras. Isso está errado. Pregar a palavra deve ser sim com a boca e deve ser sim na prática, porque se nós falamos e não praticamos, nós estamos sendo hipócritas, mas se a gente está fazendo e não está falando, nós estamos sendo omissos. Então não adianta, o evangelho ele é falado e ele é praticado. É os dois, é uma via de mão dupla. Então nós devemos sim falar do evangelho, mas nós devemos viver o evangelho, nós devemos praticar. Só que às vezes a gente cai diante de uma situação em que nós sabemos o que devemos fazer, mas às vezes a gente não faz. Aqui o doutor da lei, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele tem que amar a Deus, ele tem que amar a Deus de toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ele deve amar o seu próximo como a ele mesmo. Só que ele pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Não adianta a gente saber que tem que amar o próximo, mas não consegue ver quem é o próximo. Nós precisamos praticar, nós precisamos exercitar a nossa fé. E eu acredito que o reino de Deus não é somente um lugar a ser anunciado, mas é um lugar a ser visto. O reino de Deus ele não deve ser somente falado, ele deve ser exercitado. É as leis lá dos céus sendo praticadas aqui na terra. Então, em segundo lugar, nós aprendemos com essa história do bom samaritano que a vivência do evangelho ela não se baseia somente em palavras, mas principalmente em atitudes. Nesse período que a gente está vivendo, se nós queremos ter ações de amor, essas ações elas devem ser exercidas na prática. Não somente por palavras, mas por atitudes. E esse período de pandemia, eu acredito que ele é bem oportuno para a gente sair do campo teórico e irmos para o campo prático, exercitar a nossa fé, porque Deus provou seu amor para conosco, não somente através de palavras, mas principalmente através da sua atitude, entregando Jesus na cruz do Calvário para morrer por mim e para morrer por você,
Então, em segundo lugar, nós precisamos não somente falar do amor, mas nós precisamos praticar o amor. E nós começamos aonde? Começamos em casa. Começamos em casa, com simples gestos de amor, de carinho e de cuidado. Então, te espero na próxima aula para a gente estudar um pouquinho mais. Que Deus abençoe você. Have you ever seen the world?